Prontinho, já está gravando, pode fazer. Então, feche os olhos suavemente, respirem soltando o ar pela boca, escutem o som da sua respiração e proponha para o seu corpo uma posição confortável. Sinta no seu coração a conexão com o Divino Todo-Poderoso, a luz que se conecta com a ligação com o sagrado do Jesus Cristo. Abrimos o nosso grupo de estudo hoje em graça para viver com e aprender com aquele nosso mestre, aquele que pertence e nos integra no bem maior essa noite. E que nos ajude a seguir o nosso caminho com fé e amor. Assim seja, assim é. Muito bem. Deixa eu já começar compartilhando a nossa tela, né? Para a gente começar o estudo hoje, eu trouxe uma música. É bom a gente ter um momento assim, né? Porque o estudo hoje, às vezes, é um pouquinho denso, um tema um pouquinho delicado. É bom a gente dar uma relaxada. Aí depois a gente vai ver por que que a gente está trazendo essa música, né? No deserto das incompreensões, o amor de Deus a nos chamar, a nos levantar. Ah, perdão, gente. Não sabia que pausava aqui. Das lutas Estou admitindo isso. e enxugar lágrimas de um mundo afã. Em Damasco, um portal de luz, o inovidável tecelão vai se encantar com a visão celeste, se curvar ante o seu mestre, se ofuscar com a luz amiga e entender a razão da vida, enfim. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas, anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado, amável. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa.
eu sei cantar. Sua visão celeste circular, ante o seu mestre se ofuscar. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas, anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado a amar. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doar. Nossa, que música linda. Bonita, né? Essa música ela já é muito bonita. Esse arranjo do líbero musical conseguiu deixar ela mais bonita ainda, né? Convido todo mundo a assistir esse Lítero do Paulo Estevam, que é maravilhoso. Tem no Espiritismo TV, né, Claudinha? Muito Tem. bom. Essa música, quem que é o personagem principal dela? Paulo de Tarso, né? Todo mundo consegue enxergar, né? Que fala da história dele, tá? A gente vai precisar disso, porque olha o versículo que a gente tem para hoje. Continuando no capítulo 6, esse capítulo enorme, né? Faz tempo que a gente está nele. E vai ficar um tempo ainda, né? Mas até o final do ano a gente acaba, se Deus quiser. Bom, e disse-lhes uma parábola. Acaso pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no fosso? Olha a pergunta que o Cristo faz, né? E colocando como uma parábola, né? Acaso pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no fosso? Então agora vocês entenderam por que que a gente trouxe uma música para falar do Paulo, né? Ele é um paradigma para nós, né? Um modelo também. Esse tema que a gente vai tratar hoje, que todo mundo acredita, né? A palavra que mais chama a atenção quando a gente pega esse versículo é a cegueira mesmo, né? É o cego. E também a gente vai falar um pouco sobre esse fosso, né? Quais são os desdobramentos desse fosso? O que que Jesus quis dizer com isso? E quando a gente estuda, quando a gente se propõe como um grupo desse, né, a fazer esse estudo aprofundado do Evangelho, para mim, ele justifica muito essa temática, porque o que todos nós estamos aqui tentando fazer, né, todo domingo, nos esforçando, é justamente ir diminuindo essa cegueira. Ou pelo menos a gente vai, na verdade, esse movimento que nós nos dispusemos a fazer, né, de eleger um paradigma, um modelo, um guia, nos estudar as suas lições e tentarmos imitar os seus gestos, né, o seu comportamento, na verdade é isso que nos livra do fosso. É isso que nos livra dos fossos que nós enfrentamos aí diariamente, né? E talvez se não fosse essa nossa vontade em querer melhorar, em querer progredir, talvez os nossos tombos seriam mais dolorosos, né? E muitas das vezes a gente sabe que isso também é o que nos livra de cair nesses barrancos, nesses buracos.
Então, hoje eu acho um tema muito legal da gente tratar, um tema muito profundo, né? Muito complexo, que a gente vai conseguir, assim, só arranhar, porque a gente poderia falar muita coisa sobre isso, né? Então, a gente pode começar pela definição, né? O que que é um cego? Vocês já pararam para procurar definição, né? Eu fui procurar uma definição clínica, eu não entendi nada. Então, vamos ficar com a definição nossa de cada dia mesmo, né? O que que é um cego, Ana? Bom, uma definição bem simples é aquele que não enxerga, né? A- Aquele que não enxerga. Exato, acho que todo mundo concorda com essa É, definição, né? mas Agora numa vamos. definição. Pode falar. Não, eu ia falar numa definição mais à luz do Espiritismo, vamos dizer. Nós temos tantos ensinamentos, né? Tanta a biblioteca espírita é imensa e às vezes a gente dá uma de cego, né? Não deve. Isso, É a Ana está porque, adentrando no cerne é do porque estudo. eu acho que tem diferença, Bruno, entre Hum, aquele que não vê e aquele que não enxerga, aquele que não enxerga e aquele que não vê, né? Muito Porque eu tenho interessante. uma cegueira física, né? Então os meus olhos não enxergam, mas eu posso enxergar com a minha vista e não conseguir ver, Hum, né? Aquilo que eu preciso ver. Então, eu acho que Muito, muito bom, Jesus Claudine. falou desse cego que precisa tirar os véus dos olhos, né? E Isso, tentar ver. isso. Vocês já estão entrando bem no estudo e nos spoilers já, né? Isso aí, tá todo mundo conectado, né? Quer ver uma definição interessante? Que aí a gente fica, bom, todo mundo concorda que Jesus usou uma metáfora, né? Jesus deu esse exemplo do cego para mostrar essa situação de perigo, né? Imagina um lugar que era cravado de fosso, né? Cravado desses poços, tanto de perfuração de água quanto os poços para coleta de esgoto, né? E aí você imagina duas pessoas cegas andando no meio disso. É um risco, né? É fácil cair. Se você cai de um barranco, se você tropeça, cai no chão, é uma coisa, mas cair num fosso já é um risco muito maior. E a chance de vida, de sobrevida, né, é bem pequena, ainda mais naquela época. Então, Jesus usa uma metáfora. É lógico que se a gente pegar essa metáfora hoje em dia, a gente já não pode mais falar isso, né? Porque hoje os cegos fazem coisas que às vezes quem enxerga não faz, né? Inclusive, um consegue ajudar o outro e eles não caem, não tropeçam. Então, a gente tem que entender que é mais um motivo para a gente pensar que a gente nunca deve interpretar o pé da letra, né? Poucas coisas a gente interpreta gramaticalmente. Aqui a gente vai aproveitar a metáfora, né? E quer ver uma definição Bom, interessante? Pode falar, Ana. é só um exemplo. Você falou, às vezes tem muitos cegos hoje que faz mais que nós, né? Enxergamos. Tem uma família de Franca, a mãe teve 3 filhas cegas. Só que as 3 filhas estudaram, formaram, tá? Uma é professora, a outra me parece que trabalhou no Banco do Estado, quando tinha, e a outra pode, um negócio assim. Eu não sei exatamente as profissões, mas todas, e elas faziam tudo dentro de casa, ajudando a Olha, mãe. pensa Incrível, bem, né? né? É. Bruno, é Pode interessante falar. você falar dessa questão do cego. Eu tenho um amigo que ele não era cego e que ele foi ficando ao longo da vida. E ele conta que depois que ele ficou cego, ele fez muito mais coisas do que quando ele enxergava. Que ele saiu, viajou de Franca para o Rio de Janeiro sozinho, que ele Olha. começou a fazer muitas coisas que ele não fazia enquanto ele tinha visão. Então, às vezes, a nossa cegueira é por algo que nos limita, né? Que a Hum, gente fica focado em algumas coisas e esquece de ir além. Eu lembro que quando ele me falou isso me tocou de uma forma tão forte, porque eu falei, às vezes a gente tem a visão, mas a gente está cego. E isso aconteceu com Paulo de Tarso também, né? Quando ele perde a visão, ele consegue enxergar. hum.
Muito bom, muito bom. É isso mesmo que eu ia usar como exemplo, né? É justamente, né? É, quer ver? O Aloysio que deu essa definição. Eu achei que aí fica mais fácil da gente pegar a metáfora e trazer para o lado espiritual. Quer dizer, o que é o cego? É aquele que, em meio à luz, não consegue percebê-la, não é? Porque o cego, ele não percebe a luz, mas ele não deixa de estar envolto à luz, não é? Ele não deixa de experienciar o dia e a noite. Ele só não tem a percepção disso, né? Do ponto de vista espiritual, então, como vocês já se anteciparam, né? O que é a cegueira espiritual? É você estar em meio à luz do Cristo, à luz dos seus ensinamentos, né? De tanta coisa que a gente tem, de tanta tradição, e não conseguir enxergar, né? Às vezes não consegue enxergar como colocar em prática, ou às vezes não consegue enxergar o que mudar, o que precisa ser mudado. Então, de certa forma, nós nos colocamos como cegos em determinadas áreas, em determinadas questões, situações, né? E isso faz parte do nosso processo evolutivo, né? Quando a gente conseguir enxergar tudo com clareza, aí a gente já vai estar no outro patamar. E aí vocês já deram Nossa, o exemplo adorei essa do... definição, Bruno. É diferente, Adorei. não é? Achei maravilhosa. Que Muda, é ele é poeta, né? poética. Mas o Saulo, né, Paulo, enquanto Saulo tinha visão física, mas tinha cegueira espiritual. Exato, exato. E aí a gente pode até brincar, né? Quer dizer, ele não ficou cego porque ele parou de enxergar. Ele não enxergava, por isso ele ficou cego. Não é? Não foi isso que Jesus quis mostrar para ele, né? Que ele estava cego, aí ele precisou trazer para o físico para ele acordar, para ele despertar. Mas na verdade ele já vinha num processo de cegueira. Tem mais um exemplo famoso aí, nosso, que agora a gente só fica levando canelada dele nos textos, né? O Emmanuel. Ele também passou pela experiência da cegueira, não passou? Como Públio, lá no há 2000 anos. Então é a mesma coisa. Ele ficou cego por conta de todo aquele contexto, aquela armação e tudo mais, mas ele já era cego, né? Ele ficou cego quando ele tratou mal aquele garoto que atirou a pedra, né? Ele ficou cego quando ele, apesar da cura da filha, ele falou que não foi só uma coincidência, não tem nada a ver com Jesus, né? Jesus não é ninguém. E depois, como ele tratou a esposa. A cegueira dele impediu ele de ver o coração que ele tinha ao lado dele. Então, no final da vida, ele fica cego. Mas ele fica cego fisicamente, porque espiritualmente ele já era cego, né? Então, olha Mas quanta... essa cegueira física foi ali que ele também começou a olhar para dentro, assim, e começou a perceber essa luz espiritual, né? Foi Isso. uma virada de chave também com ele, né? Interessante, né? Você fecha os olhos para a luz de fora e aí começa a enxergar a luz de dentro, né? Às vezes você precisa passar por isso, né? Que é o tal do fosso, que é o tal do fosso, como a gente vai falar um pouquinho disso, né? Só para a gente pegar e contextualizar, isso aqui eu achei interessante, porque essa fala, ela também está em Mateus, no capítulo 15. Deixai-os, é Jesus também falando, né? Deixai-os, são cegos guias de cegos. Se um cego guia um cego, ambos cairão no fosso. Então ela tem uma outra construção, mas é a mesma mensagem, né? Não tá nessa forma de parábola. Mas o que é interessante? O contexto. Quando a gente pega o contexto em Mateus, Jesus ele está conversando com fariseus e escribas. Então isso essa fala do Cristo é justamente para posicionar aqueles que têm o dever da condução, aqueles que, de alguma forma, assumem essa tarefa de guiar, né, de serem modelos, de estarem à frente de, de pessoas, né, à frente ali de uma comunidade. E aí ele fala isso, que os fariseus, eles faziam tudo que é externo e não fazia nada interno, né? Era tudo aparência, exterioridade, porque aqui, esse contexto, todo mundo vai lembrar, é daquela passagem de lavar as mãos, né? E aí o evangelho vai trazer depois sobre as mãos não lavadas e tudo mais.
Agora, dentro do contexto de Lucas, muitos dos estudiosos falam que isso está meio que jogado. Olha que coisa, né? É até um pecado eles falar isso, né? Parece até que o evangelista jogou um negócio ali e não casa muito. Mas aí até eles mesmos fazem um esforço que eu achei que tem muito a ver, né? A gente está estudando, se a gente for parar para pensar, desde lá do início do Sermão da Planície, nós estamos vendo Jesus nos dar um código de conduta, não é? Todos os versículos que a gente está estudando desde que começou isso é a forma como a gente tem que lidar, né? Então, se é dar a outra face, é dar a capa, né? A gente veio falando agora, por último, do julgamento, da proibição de julgar os outros. E aí, de repente, o evangelista coloca uma parábola dessa. Não dá a entender que aquele que fecha os olhos para tudo isso que foi dito é um que está sujeito a cair no fosso? Então está dentro do contexto, né? Parece que está totalmente dentro do contexto. Está mostrando o quê? Está mostrando que essa cegueira é uma cegueira crônica, porque a gente não consegue ainda agir como Cristo nos pede para agir, como ele nos ensinou a agir. Então, se a gente não consegue fazer isso, é porque alguma coisa em nós ainda impede essa nossa visão. E a gente precisa correr atrás disso, né? Então, justifica a colocação dessa frase aqui. E aí, essa cegueira espiritual, que é o foco do nosso estudo hoje, né? Tem essa outra vertente, né? Da gente falar sobre essa cegueira física, das causas da cegueira, e tem bastante material falando sobre isso também, mas hoje a gente vai concentrar nessas questões, o que é essa cegueira, né? De que forma essa cegueira se manifesta? E aí Emmanuel vem nos dizer, assim, de forma muito clara, como que essa cegueira se materializa no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Então ele começa assim, olha que coisa, né? A sombra nos olhos físicos pode ser angustiosa provação, né? Pode ser porque nem todo mundo tem isso como algo que seja um fardo, né? Que seja algo assim muito penoso. O exemplo que a Ana deu, né? A pessoa que apesar de cega tocou a vida e nunca se revoltou com isso, né? Pode ser. Mas a cegueira real, olha o adjetivo que ele usa, hein? Real é aquela que envolve o coração e a mente na noite da rebeldia ou da ignorância. Então, quer dizer, há uma cegueira que de fato é uma cegueira que a gente tem que se atentar a ela, né? Ela sim é um problema, digamos assim, em essência. A cegueira dos olhos, às vezes, é só uma consequência, mas ela é proveniente dessa cegueira real, não é? E aí ele brinca com os paralelos, né? Envolve coração e mente. Como que se materializa, que se mostra essa cegueira do coração? Na rebeldia. Na rebeldia. Então, quando nós temos essa postura de rebeldia diante das circunstâncias, daquilo que nos acontece, nós estamos demonstrando a cegueira do coração. E a cegueira da mente é justamente a ignorância, né? Que é a ignorância aqui no sentido de você não buscar ampliar, não conhecimento, né? Nós não estamos falando de algo de memória aqui, a gente precisa também ampliar esse nosso conceito de o que é conhecer, né? O conhecer em si não é só um ato de memorização. Eu tenho todas as passagens do Evangelho de cor, eu sei recitar os salmos. Não, né? É você conseguir compreender isso de forma profunda, né? A tal ponto que isso se interiorize em você, né? É por isso que encontramos no mundo cegos de todos os matizes. Agora ele vai mostrar na prática, né, onde estão essas cegueiras nossas de cada dia. E aí para a gente fazer sempre a reflexão, né? Em que momento eu estou me comportando assim? Nós já sabemos que nós não estamos cegos o tempo todo. Nós temos momentos de cegueira, né? Então, a gente precisa fazer um esforço mesmo do autoconhecimento, do olhar para dentro de cada um, né? Então, ele começa, ó. Cegos cristalizados na usura, que nada enxergam além do pobre tesouro amoedado em que mergulham as mãos ávidas. Então, começamos pela usura. Hoje é muito, muito complicada essa questão, né? A gente já fez alguns estudos falando sobre isso
E geralmente a gente fica desconfortável para falar sobre isso ainda, porque é um problema que a gente ainda tem que enfrentar, né? Quer dizer, em tempos de Selic despencando, tem muita gente perdendo noite de sono, não é? Porque os rendimentos deixaram de produzir aquilo que era o esperado, aquilo que foi o projetado, né? Então, essa usura pode estar em coisas grandes, a ponto daquelas pessoas, como a gente vê nos livros, né? Que elas se vestem até como andarilhos para amontoar dinheiro em cofres, mas pode ser nas pequenas coisas, né? Aquela angústia em perder, aquela angústia porque aconteceu alguma coisa que você teve um prejuízo financeiro e aquilo se transforma num problema. Então, essa usura, ela pode se apresentar aí de diversos níveis, né? E é uma forma de cegueira. Por quê? Porque as coisas da matéria aqui ficarão, né? Então, todo sofrimento decorrente do medo de perder as coisas materiais é uma forma de cegueira, né? Cegos detidos no egoísmo destruidor, que nada vem senão os caprichos em que se movimentam. Essa talvez seja a cegueira mais clássica, né? Quando a gente fala das cataratas, a gente já comentou alguma coisa disso aqui, né? As nossas duas cataratas, o orgulho e o egoísmo, né? E essa é difícil, porque ela é a causa das outras, né? Tudo se origina do orgulho e do egoísmo. Então, por isso que muitas vezes é difícil. Às vezes o nosso egoísmo está num traço da nossa personalidade, né? Em alguma coisa em que a gente quer sobrepor o que a gente pensa, o que a gente acha, ou alguma exigência que a gente tenha que para nós é natural, e aquilo às vezes é um traço de egoísmo, né? Então, a gente se perde nos pequenos detalhes, né? Do nosso dia a dia, dessa nossa forma de viver, né? Cegos encarcerados no orgulho, supondo-se as únicas criaturas louváveis do universo, né? Emmanuel até força mesmo, né? As únicas criaturas louváveis, né? Imagina esse nível de orgulho. Cegos algemados à viciação, em que apagam a luz da própria consciência. E aí é uma questão interessante, né? Essa relação entre consciência e vício. Quer dizer, o vício, ele não é só aquele vício aparente, né? Aquele que te causa danos materiais, que é visível que aquilo é um problema para você, né? Às vezes o vício está em coisas ali muito sutis, né? É aquela pessoa que toda hora vê notificação no celular, porque não consegue desconectar, né? Fulano postou, eu quero acompanhar, eu quero ver. E às vezes isso é justamente esse processo em que a pessoa, ela apaga a própria consciência, ela não percebe, por isso é uma cegueira, né? Porque você não percebe, você faz aquilo e você simplesmente não enxerga que aquilo te traz algum prejuízo, que aquilo às vezes está passando do limite. Então é uma questão delicada, né? Cegos agrilhoados à preguiça, que somente enxergam as suas conveniências individuais, invariavelmente dispostos a vampirizar os semelhantes à custa de queixas e lamentações. Essa cegueira é difícil também, hein? Essa é uma cegueira interessante, que quem se dispõe a constituir família e sair da casa de pai e mãe, consegue tirar essa escama, né? Porque quando a gente não sei, vou falar por mim, né? Mas quando eu era adolescente, eu era uma preguiça, né? A preguiça encarnada mesmo, né? E de repente você se vê numa situação que você tem que comprar comida, senão você não tem o que comer, né? Você tem que se virar, você tem que se movimentar. E aí você vai, de alguma forma, se modificando aos poucos, né? Mas eu era muito ingrato com relação à minha mãe e ao meu pai, né? Então, quando ele coloca vampirizar os semelhantes, pode ser até uma expressão pesada, mas às vezes é verdade, né? Às vezes a gente tem aí filhos que até hoje tiram o sangue dos pais, literalmente, né? Porque sangue é vitalidade e conseguem fazer isso, né? À custa de queixas e lamentações. Então, mais uma forma de cegueira, a própria preguiça. E essa é difícil mesmo de enxergar, né? Porque a pessoa fala, a gente arruma muita desculpa. Ah, mas eu tô cansado. Ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ah, eu mereço, né? Esse negócio do eu mereço é um perigo. Ah, eu mereço um dia de descanso, eu mereço, né? Então, assim,
Cada um tem que ponderar. Tudo o descanso é necessário, né? Mas quando passa do limite é preguiça, né? Cegos atados à tristeza nociva, olha só, hein? Tristeza nociva, que menosprezam a graça do sol e as riquezas da vida, sustentando-se na imobilidade espiritual da revolta ou do desespero, olvidando que a vida é trabalho e renovação. Essa cegueira aqui também, você vê até isso, hein? Olha como que Emmanuel ele é muito austero, né? Coitado do Chico, né? Você não podia ficar nem triste perto do Emmanuel, senão já vinha burdoada, né? Porque é como se ele colocasse, né? Você não tem motivo para tristeza, a tristeza é nociva, né? Porque a gente já conversou disso também. Aquela tristeza que te leva à introspecção, ela é boa. Precisa, né? Você precisa ter hora que você tem que aquietar, olhar para recomeçar, né? Para mudar rumos, né? Então essa tristeza ajuda, mas a tristeza nociva, quer dizer, aquela pessoa que está sempre para baixo, que nunca está bom, né? Se chove tá ruim, se faz sol tá ruim. Essa sim aparece mais, né? Que as pessoas que a gente faz atendimento ao público, né? Você pergunta se está tudo bem, a pior coisa é perguntar se está tudo bem, né? Porque aí vem aquele tanto de coisa, né? Mas e nós? E nós? E nesses momentos de revolta? E nesses momentos de desespero? Aí a gente mostra quem que a gente realmente é, né? De novo falando por mim, né? Aparece. Falta trabalho, falta renovação, né? Cegos confiados ao abismo da descrença, que nada observam, senão os espinhos de sarcasmo e negação que lhes vicejam no íntimo. Descrença, né? E aqui a consequência dela também, né? A falta de fé e a falta de esperança, aquela pessoa que não vê nada além, né? Acha que tudo está indo de mal a pior, né? Então é uma cegueira também, porque deixa de perceber o que Deus dá em abundância, né? E aí ele finaliza, né? Ele finaliza e aí de novo ele traz para nós. É lógico que ele não vai escrever essas páginas para os católicos, né? Para os protestantes, não, né? Eles não vão ler isso aqui. Quem vai ler são os espíritas. Aí olha como que ele coloca para ver como que é uma questão delicada, né? Para todos esses cegos que cruzam diariamente nossos passos, elevemos ao alto as nossas preces de auxílio, rogando ao Senhor nos mantenha acordados para as próprias responsabilidades. Não é interessante? Porque, assim, geralmente quando você faz uma prece, você pede para Deus ajudar outra pessoa, né? Então, a Claudinha está passando por um processo difícil, né? Então, vou orar para a Claudinha, para Deus, né, renovar as energias dela. Aí, agora não. Você vê essa pessoa, esse cego, passar na sua frente, você faz uma prece para você e fala: Senhor, me mantenha acordado, porque eu não quero fechar os meus olhos da mesma forma que essa pessoa fechou. Porque todos nós estamos sujeitos a isso. Esse é o ponto, né? Não é difícil a gente entrar num processo de cegueira. Não é difícil. Olha o que a gente passou aí, gente, nesse processo aí de pandemia, nesse processo de processo eleitoral, né, de discussão de eleição. Olha que cegueira que assolou o país, né? Que varreu famílias. Então, a gente está sujeito a isso, né? Rogando ao Senhor nos mantenha acordados para as próprias responsabilidades, com a suficiente visão para o desempenho dos nossos deveres, ainda que esse despertamento nos visite a cada hora pela bênção edificante da dificuldade ou da dor. Ó o fosso, chegou no fosso, né? Por que que Jesus, então, tem essa postura de falar, deixa, né? Deixa o fariseu, deixa o escriba, né? Deixa. São cegos guiando os cegos, ambos cairão no fosso. Porque o fosso, na verdade, ele não é o ponto final, né? Às vezes o fosso é o ponto de... tem a expressão, né? É o ponto de mutação, é o turning point, né? É o ponto em que a coisa vai dar uma guinada. Porque às vezes a pessoa, quando ela se vê naquela situação, que é o fundo do poço, que varia infinitamente para cada espírito, né? É ali que ela vai dar o start para o processo de mudança.
não é? E geralmente, né? Geralmente, não dá para a gente falar em estatística para não ser leviano, né? Mas assim, parece que na maioria das vezes esse fundo do poço é dificuldade ou dor, né? É difícil você ver uma pessoa assim que não precisa passar por um processo muito crítico, muito grave, muito difícil para ela mudar a forma como ela vive, né? E isso é triste, né, gente? Porque a gente sabe que a gente não precisa da dor para evoluir, né? A gente sabe que a gente pode evoluir pelo amor e usar a dor só como ferramenta pedagógica, didática, que é o que o Cristo fez, né? Cristo sofreu absurdo, sem precisar sofrer. Por quê? Para mostrar para a gente, né? Para mostrar que dá para ser, dá para fazer, apesar de, não é? Uma ferramenta didática, né? Não um resgate, não um processo expiatório. Você sabe, Bruno, que acho que mais no processo da evangelização que a gente participa, né? A gente tem aprendido a colocar a visão na eternidade. Então, assim, você falou assim, é muito triste precisar da dor, né? Do sofrimento. E aí eu lembrei disso, da dificuldade, né? Quando a gente coloca essa dificuldade na escala da eternidade, ela tem esse poder de bênção edificante. Porque senão o foco fica tanto na dor, né? Então agora, sem sentido, né? Quando a gente coloca na escala, não da encarnação, mas na escala do espírito imortal, eu consigo, porque é muito difícil. A hora que a gente lê ali pela bênção edificante da dificuldade, você fala assim, não, é brincadeira isso daqui, né? Que dia que eu vou enxergar a dificuldade como bênção edificante? No dia que eu colocar na escala da imortalidade, né? De que somos espíritos imortais. E aquilo sim, é o fundo do poço, é onde eu tomo o impulso para voltar para a Para a superfície. superfície. Exatamente, né? Para fazer um raciocínio muito racional, né? Muito racional mesmo, o Haroldo faz, né? Ele fala assim, ó, o período nosso de, de imperfeição, ele é curto, são 300 mil anos, né? Se passar muito, 500 mil anos. Aí você fala assim, nossa, né? 500 mil anos dando cabeçada, né? Mas 500 mil anos perto da imortalidade é nada, né? Se a gente pegar dentro do próprio período de formação da Terra, já não é nada, porque são 4 bilhões e meio de anos, né? Já não é aqui que são 500 mil anos, não é nada, não cutuca, né? No modo de falar, né? Agora, uma coisa é a gente sofrer pelo processo de aprendizado. Eu vejo o Mateus, o sofrimento que ele enfrenta. Ele cai e dói, cai e machuca, mas ele precisa cair para aprender a estabilizar, para aprender né, a coordenar a passada, a entender aonde ele pode ir, onde ele não pode ir. Então ele sofre. Ele enxerga isso como dor? Não, para ele não. Olha que interessante, né? Então, na perspectiva espiritual, essa dor ela é muito benéfica e a gente não enxerga ela assim. Agora, o duro é a dor que a gente provoca, né? Tá cansado de saber a história da cerca, né? Não mexe na cerca, né? Deixa essa cerca aí, a gente vai lá e mexe na cerca. E aí sofre por conta disso depois, né? E tanto é que eu senti nesse texto da Amélia Rodrigues um desabafo nesse sentido. Porque olha que interessante, o que que ela vai falar? Está dentro do contexto da visão, porque ela usa a expressão, né? Mas ó, ela está falando sobre o Cristo em si, né? Sobre ele ter vindo aqui, sobre o que aconteceu com ele, e passados os 2000 anos, a gente olha para o retrovisor e fala assim, gente, mudou alguma coisa? Agora a gente sofre em HD, né? A gente sofre em 8K, a gente sofre dentro de uma casa confortável, né? Sofre com internet, mas é a mesma coisa, né? Os mesmos males, as mesmas dificuldades, a mesma sociedade, né? E aí olha o que que ela vai falar. Ali foram realizados, na região da agradável e fresca Cafarnaum,
os mais numerosos milagres que, não obstante produzirem choques, não lograram convencer a todos. A gente já falou sobre isso, né? Como que pode uma pessoa ver um cara da mão tudo torta, né? A mão totalmente sem função. Num piscar de olhos, a mão fica boa e a pessoa não acredita, né? Sendo que naquela época não tinha cirurgia, não tinha nada, não tinha como não ter sido o Cristo, né? Curando. Não dá para pensar em outra coisa. E a pessoa olhava para aquilo e ficava inerte aquilo, né? Inerte, né? Sempre tem sido assim. Os homens desejam ver, na expectativa de que não aconteçam os fenômenos transcendentais. E quando ocorrem, atormentam-se pela dúvida, ante a consideração de que seriam impossíveis de ocorrer. Olha como o ser humano é interessante, né? Quer ver porque espera não ver. Aí quando vê, desespera, não acredita, né? O que que acontece, né? Vem a cegueira, né? Ó, deseja-se o pão, e após nutrir-se, rejeitam-no, empanturrados. Quer-se a luz, e após clarear-se, desconsideram-na, porque se enceguecem. Procura-se a verdade, e desde que ela opõe-se à ilusão, detestam-na. Detestam-na. A demorada imaturidade humana, através dos séculos, estarrece o pensador e o estudioso do comportamento da criatura. Não foi meio que um desabafo da Amélia Rodrigues? Não é? E o que isso me leva a refletir, né? Que a cegueira, ela é estrutural. Hoje a gente não usa muito essa questão, né? Essa expressão para a gente falar de coisas que estão tão intrincadas na nossa sociedade, no nosso modo de ser, de pensar e de agir, que a gente simplesmente não percebe, né? Então a gente fala do racismo estrutural, a gente fala dessas questões que permeiam a sociedade que a gente não enxerga que existe, mas existe. É a cegueira. A cegueira espiritual, ela é estrutural, né? As pessoas, elas pensam, elas agem, elas atuam, nós também, fazendo coisas que não deveriam ser feitas, mas a gente simplesmente não percebe. Por isso que demorada imaturidade humana através dos séculos, né? Por isso que a gente vem há 2000, mesmo Jesus tendo vindo, são 2000 anos sofrendo e batendo na cabeça, né? A gente fala e dá reticências, né? Aí cada um para pensar. E aí, para a gente encerrar, aí eu trouxe uma história que é legal também, porque, de novo, a gente vai tratar da cegueira aqui. E, de novo, é Jesus ensinando, né? Jesus nos mostrando como que vai ser esse nosso processo. Aqui a gente vai falar sobre a entrada como entrar no reino divino, né? Como conseguir conquistar o reino dos céus. E aí, de novo, é dentro do ambiente doméstico, né? Numa daquelas noites de culto. Então, olha só que legal. Aberta a doce conversação da noite, em torno da boa nova, a esposa de Zebedeu perguntou reverente, dirigindo-se a Jesus: Senhor, como se verificará nossa jornada para o reino divino? Então, na prática, como que a gente vai conquistar essa consciência plena, essa visão livre de qualquer tipo de embaraço, né? Essa visão clara, plena? Como que a gente vai chegar nesse ponto? Como que a gente vai conseguir corrigir nossos defeitos, né? Atingir a nossa perfeição relativa, né? Acho que todo mundo às vezes fica agoniado com isso, né? Como que vai ser? Porque parece que do jeito que está indo, como é que diz o ditado? Parece que daqui para frente é só para trás, né? Parece que em vez de ir para frente está regredindo. E aí Jesus vai explicar isso na perspectiva espiritual, é claro, né? Usando uma metáfora. Desculpa colocar muito texto, viu, gente? Mas a cabeça tá ruim, eu não dou conta de contar, não. Eu prefiro ler. O Cristo pareceu meditar alguns momentos e explanou. Isso aí eu fico intrigado quando tem essas narrativas nos livros, né? Porque pensa, a capacidade que Jesus tinha de raciocínio, né, gente?
que não se assemelha a nada no universo, né, que a gente conhece, né? E ele tem que parar para meditar para falar, né? Então, opa, Nos pareceu, eu acho que ele estava dando um tempo para a gente. Ó, agora para e presta atenção. Vamos falar. Claudinha, você tirou da minha boca, viu, Claudinha, que eu ia falar isso. Não era para ele pensar, né? Era para os outros. e aí imagina que ele ia registrar um ensinamento também que ficaria para todos os tempos, né? Então ele tinha que usar um exemplo que daqui a 200 anos a gente pega o exemplo e encaixa na nossa sociedade. Como há 500 anos atrás a gente pegou o exemplo e encaixa na sociedade, né? Palavras de vida eterna. Aí ele começa, ó. Num vale, ó os detalhes, hein, gente? Nós estamos no NEP e aqui o negócio é no miudinho. Num vale, quer dizer, posição inferior, uma baixada, né? Num vale, Um de longínquo. fosso, Ai, como é que é, Claudinha? pode ser um fosso também. Pode ser um fosso, pode ser um fosso. Então, se ele está dando essa perspectiva física, a gente pensa da perspectiva espiritual. Então, nós estamos falando de uma situação, né, de pouca evolução, o início, o processo, né, simples e ignorantes. Num vale de longínquo país, alguns judeus cegos de nascença habituaram-se à treva e à miséria em que viviam, e muitos anos permaneciam na furna em que jaziam mergulhados, quando iluminado irmão de raça por lá passou e falou-lhes da profunda beleza do Monte Sião, em Jerusalém, onde o povo escolhido adora o Supremo Pai. Então, é, esses habitantes, né, essa coletividade estava num vale e de repente aparece uma pessoa lá que enxergava e fala de um monte, né? Poderia dar outro exemplo, mas da beleza do monte, né? Quer dizer, indicando um ponto superior. Trouxe uma foto aí, eu não sei onde é o Monte Sião, eu não achei uma pessoa que me explicasse assim, ó, o Monte Sião é aqui. Eu imagino que na época de Jesus era mais bonito, porque não tinha stand de casa, mas é algum lugar aqui é o Monte Sião, né? Então era disso que ele estava falando. Ô, Bruno, lá na Aline, em Israel, você encontra essa Isso. resposta. Tem. Eu fui ver, eu Ela achei um mostra vídeo, assim, detalhes. não tive muito tempo. Aí ela virou no vídeo e falou assim: nós estamos em cima do Monte Sião. Aí eu falei assim, mas e aonde é esse negócio, né? Manda o GPS, né? Manda a localização aí para eu entender. Mas tem mesmo, viu? Ao lhe ouvirem a narrativa, todos os cegos experimentaram grande comoção e lastimaram a impossibilidade em que se tinham. Então, nossa, né? Essa beleza, tudo isso, nossa, é muito bonito, mas pena que a gente não consegue enxergar, né? Pena que a gente é cego. O vidente amigo, porém, esclareceu-lhes que a situação não era irremediável. Se tivessem coragem de aplicar a si mesmos determinadas disciplinas, com abstinência de variados prazeres de natureza inferior a que se haviam acostumado, poderiam recobrar o contato com a luz, avançando na direção da Cidade Santa. Ó, que interessante, né? Então, vamos tentar pegar um exemplo aí, né? Todo mundo lá era cego? Ah, ninguém penteia cabelo, né? Para que pentear cabelo? Ninguém vai ver que o cabelo não está penteado. Para que passar roupa, né? Então, quer dizer, ó, se vocês aplicarem em vocês determinadas disciplinas, então, ó, todo dia vocês vão acordar, pentear o cabelo, vai usar a roupa passadinha, vocês vão fazer isso. Se você fizer isso direitinho, você vai conseguir recobrar o contato com a luz, né? Agora traz para a perspectiva espiritual. Acho que todo mundo já está fazendo um raciocínio, né? Aplicar a si determinadas disciplinas. E lembra da nossa definição? Aquele que em meio à luz não consegue percebê-la. Por que olha o verbo que ele usa? Recobrar o contato. Quer dizer que já está em contato, só não consegue perceber, né? Ausentou-se do Vale Fundo, mas sem qualquer noção de... Aí o povo ficou doido, falou, não, isso não tem cabimento, meu bisavô era cego, meu avô era cego, meu pai era cego, eu sou cego, meu filho é cego, né? Quer dizer, não consegue perceber, não consegue ir além. Então, ninguém ali levou a sério o que aquele missionário falou. Mas um moço muito bravo, muito corajoso, né? Audacioso, falou, eu vou fazer o teste.
Eu vou seguir à risca. Fazia jejum, meditava, trabalhava, estudava, seguia uma vida, né, de trabalho incessante. Tanto que ele conseguiu recuperar a visão. Mas quando ele falou da beleza das plantas, da árvore, da natureza, o povo achou que ou ele estava maluco ou ele estava inventando aquilo. Ninguém levou ele a sério, né? E aí ele se ausenta do vale. Ausentou-se do vale fundo, mas sem qualquer noção de rumo, vagueou dias e noites em estado aflitivo. Olha que interessante, né? Enxergar é só o começo. Enxergar foi só o primeiro ponto. Porque depois que ele começou a enxergar, ele não sabia o que fazer. Ele não sabia para onde ir. Mas ele ficou parado? Não. Ficou com medo? Às vezes até ficou, mas isso não impediu ele de seguir. Dias e noites sem rumo. E, em virtude disso, ele foi atacado por lobo, porque não sabia, né? Não conhecia onde ficava. Atacado por víbora, usava a maior cautela, reconhecendo a própria inexperiência, até que, em certa manhã, abeirando-se de um esconderijo cavado na rocha para colher mel silvestre, foi aprisionado por um ladrão que lhe exigiu a bolsa. Então, quer dizer, no proceder dele, a partir do momento em que ele enxerga, ele errou, ele bateu cabeça, né? Ele pegou caminhos errados e também entrou em contato com pessoas que queriam prejudicá-lo. Mas como foi o comportamento dele? Como não possuísse dinheiro, como não possuísse coisas que ele prezava mais do que as questões espirituais, ou como não havia apego nas coisas que ele tinha da matéria, deixou-se escravizar pelo malfeitor, que durante 5 anos sucessivos o reteve em trabalho incessante. Ele não tinha contrapartida, ele não tinha como ele se libertar, então ele se escraviza. Então ele passa a servir aquele malfeitor. E durante 5 anos. O servo, porém, agiu com tamanha bondade, multiplicando os exemplos de abnegação, que o espírito do perseguidor se modificou, fazendo-se mais brando e reformando-se para o bem, restituindo-lhe a liberdade. Ele conquista a liberdade pelo exemplo, pela dedicação àquele que queria prejudicá-lo. O que a gente acabou de estudar, né? Não faz muitos versículos, né? Mas parece que Jesus estava falando sobre isso lá, né? De retribuir o mal com o bem, né? Com o bem. Agora, os 5 anos, viu, Claudinha? Vai ficar para você pesquisar. Por que 5 anos? Emancipado de novo, o crente fiel recomeçou a jornada, porque a ânsia de alcançar o templo divino povoava-lhe a mente. Então, olha como que era o objetivo dele. Eu quero chegar no Monte Sião. Eu quero chegar no topo do morro. Eu quero ir para um local, para um local mais alto, né? Ele quer subir o morro alto, né? Pôs-se a caminho, distribuindo fraternidade e alegria com todos os viajores que lhe cruzassem a estrada, mas atingindo um vilarejo onde a autoridade era exercida com demasiado rigor, foi encarcerado como sendo um criminoso desconhecido. Olha o exemplo que Jesus usa, né? Ele está falando isso para o povo judeu que estava escravizado lá pelo Império Romano, né? Sob o jugo do Império Romano. A autoridade exercida com demasiado rigor. E aí ele foi preso de novo. E como que ele vai agir? No entanto, sabendo que seria traído pelas próprias forças insuficientes, caso buscasse reagir, deixou-se trancafiar até que o problema fosse resolvido, o que reclamou longo tempo. Então, ele sabia que o processo não ia ser rápido e ele aceitou, né? Aceitou de novo, sem ficar parado, ó. Nunca, entretanto, se revelou inativo no exercício do bem. E aí a gente pensa assim, naqueles problemas que acontecem nas nossas vidas que a gente acha que não vai ter fim, né? A gente acha que não vai acabar, que não tem saída, que as coisas não vão dar certo, né? Mas é tempo, é questão do tempo. Tudo passa, né? O Chico nos ensinou isso. Tudo passa. O ideal de atingir o santuário sublime absorvia-lhe o pensamento. Então, ele sempre colocava a meta dele, né, à frente dele, para que ele não
não esmorecesse, né? Para que ele não desanimasse. Todavia, somente depois de 20 anos de lutas e provas, das quais sempre saía vitorioso, é que conseguiu chegar ao Monte Sião. Aí, Claudinha, por que 20 anos? Não sei. Jesus não escolheu essas datas aleatórias, eu tenho certeza que não. Então, todo mundo aqui vai dormir com esse enigma aí, e um dia a gente encontra para vocês me explicar isso, que eu fiquei curioso para entender. E aí Jesus agora vai explicar, né? Porque se ele só joga a bomba e vai embora, tá igual a gente estudando o evangelho aqui, joga a bomba e vai embora, né? Ah, não, e agora ele vai fazer o miudinho do exemplo que ele deu. O mestre interrompeu-se, vagueou o olhar pela sala silenciosa e rematou. Assim é a caminhada do homem para o reino celestial. Antes de tudo, é preciso reconhecer a sua condição de cego. Antes de tudo, né? E aplicar a si mesmo os remédios indicados nos mandamentos divinos. Olha, não é que é exatamente o que a gente sempre fala, né? O que a gente sempre lê, sempre estuda, né? Presta atenção nesses ensinamentos e vê aonde isso se aplica em você, porque você tem que se colocar na condição daquele que quer aprender. E isso vai ter muita correlação com o próximo versículo que a gente vai estudar, que fala sobre mestre, né? Relação mestre-discípulo. Então, quem você elege para ser o seu mestre? Quem, quem você segue, né? Em tempos de Instagram, quem você segue? É alguém que te conduz para o bem ou alguém que te conduz para o fosso, né? Então, é preciso se colocar na condição daquele que quer aprender, mas aplicar em si aquilo que a gente aprende, né? Alcançado o conhecimento, apesar da zombaria de quantos o rodeiam em posição de ignorância, é compelido a marchar por si mesmo e sozinho quase sempre. E aí a gente pega a vida de todos os missionários que passaram pela Terra, marcha por si mesmo, sozinho quase sempre. É quase regra, né? Ninguém é profeta em sua terra, né? As famílias muitas vezes não reconhecem, não auxiliam naquele processo, porque não tem jeito, né? Se você resolve seguir Jesus, você está indo contra, contra o nosso modus operandi, digamos assim, né? Contra tudo aquilo que está posto na sociedade. Então, marchar sozinho do escuro vale para o monte da claridade divina. Olha que bonito, né? Do escuro vale terrestre para o monte da claridade divina. Aproveitando todas as oportunidades de servir indistintamente, ainda mesmo aos próprios inimigos e perseguidores. Quando o seguidor do bem compreende o dever de mobilizar todos os recursos da jornada, em silêncio, sem perda de tempo com reclamações e censuras, sem julgar, né, que somente denunciam inferioridade, então estará em condições de alcançar o reino, dentro do menor prazo, porque viverá plasmando as próprias asas para o voo divino, usando para isso a disciplina de si mesmo e o trabalho incessante pela paz e alegria de todos. Então, olha, pensa, é um pai falando com carinho, né? Faz isso, meu filho, porque isso vai te atalhar, isso vai fazer com que você conquiste a felicidade plena dentro do menor prazo, sem precisar ficar tocando de roda, amassando barro, sem sofrer tanto, né? Por quê? Porque isso é a forma da gente plasmar asas, né? E quem tem asa não precisa tocar o chão. Então anda, desloca com mais facilidade, com mais rapidez, né? Diferente de quem tem que ficar rastejando na terra. Então, é quase que um pedido assim, né? De pai mesmo, né? Que o Cristo nos faz, nos fez e continua fazendo todos os dias que a gente senta aqui para estudar um pouquinho. Então é isso, gente. Tinha mais coisa. Bruno, Ó, 8:01. Não passei do tempo que a gente começou um pouquinho atrasado. ô Bruno, se eu for lendo esse texto, eu visualizei tanto o Chico, né, que passou por tudo isso, né? Parecia ele, assim, um exemplo de vida dele, que tinha os problemas de visão física, né? Fez várias Uhum. cirurgias, só que ele conseguiu enxergar com o espírito, né? Ele via com o espírito.
E conseguiu fazer tanta coisa, né, Claudinho? Tanta Passar coisa, por né? todos esses desafios e continuar seguindo as diretrizes e os mandamentos de Jesus, né? É verdade. Bom, pessoal, então agora vamos nos despedindo. Quem gostaria de fazer a prece para a gente encerrar? É só uma pessoa só. Posso fazer, se vocês quiserem. Então, vamos lá. Fechando os nossos olhos do corpo, mas abrindo os olhos do coração, do nosso espírito, para que possamos sentir e vislumbrar a luz do Cristo, que nos envolve, que nos abraça, que nos ilumina, que clareia os nossos pensamentos, que ilumina o nosso caminho. Senhor, que eu veja, Senhor, as maravilhas que o seu amor me ensina. Que eu veja, Senhor, os caminhos por onde pisar. Que eu veja, Senhor, as sombras que há em mim, para que eu possa iluminar cada uma delas. Que eu veja, Senhor, as dificuldades, as pedras no caminho, aprendendo com cada uma delas. Que eu veja, Senhor, as belezas que há em mim e as belezas que há no outro. Obrigada, Mestre Jesus, por ser a luz das nossas vidas, o sol de esperança que ilumina os nossos dias. Obrigada, Jesus, por caminhar conosco por cada vale, por nos tirar de todos os fossos, estendendo a sua mão de misericórdia, de carinho, de amor. E obrigada, Senhor, por nos conduzir ao monte divino, morada de nosso Pai. Te rogamos, Mestre Jesus, se conosco, porque nós precisamos muito e sempre de Ti. Que assim seja.